Já está lá? Ah, já está. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Então, eu quero depois do ponto e vírgula. Vamos lá. Mais uma vez. A última vez. Peço você gentilmente, só baixe um pouco a máscara para falar com mais intrepidez. Vamos lá, depois retorna a máscara novamente. 1, 2, 3, vamos lá? Ok, obrigado. Tome assento. Uma alegria muito grande estarmos aqui. Tem suco hoje? Ah, sim. Eu já estava reclamando. Alguém me aconselhou para não reclamar. Então, ok. Preste atenção aqui no que eu vou dizer, para que fique claro qual a minha ideia nessa noite, qual a minha intenção nessa noite. Antes de fazer o introito aqui do que pretendo compartilhar com os irmãos, eu volto um pouquinho para falar sobre o escritor de Provérbios. Alguém tem dúvida de quem escreveu Provérbios? Se eu pedir aqui às mulheres, alguém pode dizer quem foi o escritor de Provérbios? Hã? Alguém falou Saul? Se alguém falar Saul, eu vou bater com a minha cabeça aqui até sangrar, ó. Quando estiver sangrando, aí eu paro. Os dois começam com S, mas é Salomão. Ok? Para os homens, Salomão era filho de que rei? Para os homens, Salomão era filho de que rei? Muito bem. Para as mulheres, quem era o avô de Salomão? Qual era o nome do avô de Salomão? Jessé. Salvou as mulheres, hein? Para os homens, qual o nome da mãe de Salomão? Oi? Betseba. Muito bem. Para as mulheres, quando Salomão assumiu o governo dado pelo seu pai, ele pegou um governo falido ou um governo próspero? Hã? Próspero, muito bem. E muitíssimamente próspero. Davi entregou inclusive o Reino Unido. Reino do Norte, Reino do Sul, Judá e Israel. Só de oferta para Salomão, Davi deu aproximadamente mais de 100 mil quilos de ouro. 1000 cabeças de gado, fora pratas. Então, Salomão assume com muita riqueza, com muita estrutura. E Deus vendo em Salomão
uma coisa chamada humildade. Repita, humildade. Deus faz uma proposta para Salomão. Viu que ele era tão humilde que ele fala o seguinte: pede-me o que você quiser. Deus não limitou. Limitou, Everaldo? Ó, tu pode me pedir até 60%. Até isso aqui. Até isso aqui. Não. Deus não fez nada disso. Deus falou: pede-me o que você quiser, que eu vou te conceder. Talvez, se fosse eu, ou Wilflen, ou Marlon, ou Júlio, ou Elialdo, ou Carlos, falariam: não, senhor, me dá aí. Eu quero me tornar famoso, eu quero ser famoso. Eu quero ter, pelo menos, aí 50 milhões de seguidores no Instagram. Quero que o meu Twitter seja mais poderoso do que o do Bolsonaro. Mas Salomão não. Salomão se limitou a dizer para Deus: me dê sabedoria. Mas ele não pede apenas sabedoria. Ele pede sabedoria com um propósito. Me dê sabedoria para poder conduzir o seu povo. Ele reconhecia que o povo não era. Ele reconhecia que o povo era de Deus. Então ele precisava de ter sabedoria para cuidar e guiar o povo que não era dele. Ok? Então, Deus derramou, tirou dele, Deus tira dele e derrama sobre Salomão uma grande quantidade de sabedoria. E nessa quantidade de sabedoria, Deus também traz consigo uma multidão de conselheiros. O que eu aprendo com isso inicialmente? Ainda não tenho o introito da mensagem nessa noite, da palavra de ensinamento. É que ninguém faz nada sozinho. Ainda que você seja uma pessoa de grande capacidade intelectual, emocional, física, instrutiva, você não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Porque vai ter um momento em que você vai se ver pego pelo seu próprio emocional. Porque as nossas guerras são travadas na mente. E a gente precisa vencer os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Aí tem pessoas que acreditam que ele consegue vencer tudo com facilidade. E a gente sabe que não é assim. Quantas vezes a gente fala assim: eu estou matando leão por dia. Eu já ensinei isso aqui, Pacheco. Matar o leão por dia não muda a história de ninguém. Porque Davi matou o leão e ele continuou sendo pastor de ovelhas malhadas. Ovelhas inexpressivas. Ovelhas com valor econômico muitíssimamente baixo. Que nem sentava nas mesas de negociações. Ninguém queria comprar esse tipo de ovelha. E eram essas que Davi cuidava. E cuidava com uma prestabilidade a ponto de tirar a ovelha da boca de um leão. Minha ovelha tu não vai. Mas essa ovelha é problemática, mas é a minha ovelha. Essa ovelha faz o que não deve, mas é a minha ovelha. O grande erro nosso, Rafael, é achar que Deus nos olha como os homens nos olham. Não é. Deus tem um olhar totalmente diferente. Porque só Ele sabe o preço que foi pago pela minha e pela sua vida. O homem não conhece isso.
o homem, quando vê que alguém está num problema, na dificuldade, nas ruínas, ele já começa a apontar o dedo dizendo, está vendo? Estou lembrado de Jó? Lembram de Jó? Tu estás assim, passando por isso. Tudo que você tinha, tu perdeu. Os seus filhos morreram. Olha que pessoas impiedosas. O cara perde 10 filhos num só dia. E tem aquelas pessoas com a mais tórrida desfaçatez e dizer o seguinte, tu está assim porque tu está errado. Olha como as pessoas são impiedosas. Como são cruéis. A ausência absoluta, eles amam de misericórdia. Está assim porque está errado? Horas, tudo que Jó precisava era uma palavra de acalento, uma palavra de carinho, e não uma palavra que o jogasse cada vez mais num poço sem fim. Eu me arrisco em dizer que a dor de Jó, pelas acusações de Bildade, Zofar e Elifaz, aqueles que se diziam seus amigos, foi pior do que o sofrimento que ele estava vivendo. Deus, Isaías diz isso. Os meus pensamentos, Marcelo, não são mesquinhos como os seus. Quer que eu te dê uma prova de que Deus não vê como a gente vê, biblicamente, para você ter uma base e falar assim, não, realmente o que o pastor está falando não é fruto da sua mente translocada, que às vezes o nosso pastor é meio doido. Eu sei que tem gente que pensa assim, mas eu respeito. Mas eu vou trazer aqui um exemplo bíblico, sim, Cileia. Deus cismou de salvar um cara chamado Saulo. Eu vou salvar Saulo. E quem era Saulo? Quer que eu te diga quem era Saulo? Saulo era o cara que tinha caneta na mão. Ó, vão matar um cristão. Tem que passar por Saulo. E a Bíblia diz assim, ó. E Saulo consentiu na morte de Estevão. Sabe o que é consentir? Ele foi consultado. Podemos matar esse Estevão aí que está sendo um problema para nós? Que fica divulgando o cristianismo? Podemos, Saulo? Deixa eu analisar. Sim. Pode matar. De que forma? De forma cruel, para que todos vejam. Que não adianta eles se levantarem contra a nossa religião. E qual era a religião de Saulo? Hã? Qual era a religião de Saulo? Ele pregava o judaísmo. Agora vejam. E ele era contra o cristianismo que Estevão vinha pregando. Então, mate-o da forma mais cruel possível. Como? Apedrejado. Dê pedrada até ele não aguentar mais. Põe ele lá. Pode matar. E como se não bastasse, Saulo agora, depois de ter mandado matar Estevão, sim, só que Estevão tinha tomado uma anestesia. Sim. Percebam que Estevão está sendo apedrejado, e ao mesmo tempo que ele está sendo apedrejado, ele consegue ver o quê? Os céus abertos. E o que nos céus abertos? O Senhor assentado aonde? Ele está tomando pedrada, está vendo o céu aberto, o Senhor assentado no nosso sublime trono, e ainda está pedindo perdão pelo povo. Estava anestesiado. Anestesiado. Morre, Estevão. Aí Deus está dizendo, vem meu filho,
Esse mundo não mais te merece. Venha, 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 venha. Venha, venha. Esse mundo não mais te merece. Venha, 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 venha. Aí Saulo, depois que a tua turma mata Estevão, Saulo agora faz o seguinte: vamos fazer uma carnificina. Aonde? E Saulo foi pego a caminho de? A caminho de? Por que a caminho de Damasco? Por quê? Por quê? Vamos lá, gente. Por que a caminho de Damasco? Por que Jesus não deixou ele chegar a Damasco? Porque Damasco era o quê? Centro comercial. Tudo o que acontecia passava por Damasco. Se Saulo mata os cristãos em Damasco, a igreja ficaria extremamente enfraquecida. Damasco, que é a Síria. Quem for comigo para Israel vai ver a Síria. Vamos chegar lá nas colinas de Golã, em Israel, aí tu vai ver lá a Síria toda destruída. É a Síria que você vê na televisão toda destruída. A gente vai ver. A gente vai olhar a Síria, Damasco, que é a capital da Síria. Aí Saulo está indo. Imagina ele batendo papo com os caras aí, ó. Agora é a nossa hora de fazer com que o judaísmo esteja poderoso, porque nós vamos acabar com o cristianismo. Vamos, Paulo, vamos embora, vamos arrebentar. Vamos embora, já arrebentamos aquela voz que tal de Estevão, que era o cara que estava perturbando a gente demais, agarrando um montão de discípulos, um monte de seguidores. Acabamos com ele, a pedrada. Agora a gente vai para Damasco, e Damasco a gente faz uma carnificina. Só que a Bíblia diz que quando ele estava a caminho de Damasco, na sua frente brilhou o quê? Uma grande luz, parecendo um sol. Detalhe, Daniel, ele estava com um monte de gente com ele, mas só ele via. Ou seja, Everaldo, guarde isso, quando Deus quer falar com você, pode ter uma multidão do teu lado, só você vai entender o que Deus está falando. Quando Deus quer falar com você, pode ter uma multidão, ninguém está entendendo nada, mas você está entendendo tudo certinho. Saulo olhou, viu aquele clarão todo. Quando ele viu aquele clarão todo, a Bíblia diz que ele cai do cavalo. Aí ele ouve uma voz. Quantos estavam ouvindo aquela voz? Quantos? Só ele. Só ele ouvia aquela voz. E a voz dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando tu mata Estevão, tu está perseguindo a mim. Quando você persegue um dos meus pequeninos, tu está perseguindo a mim. Isso é perigoso, irmão. Quando você se levanta contra um dos pequeninos na igreja, tu não está se levantando contra ele, tu está se levantando contra aquele que o salvou. Olha como isso é perigoso. Gente que não pensa que quando ele está se levantando contra um dos pequeninos do Senhor, ele está se levantando contra o próprio Deus. Por que tu me persegues, Saulo? Aí Saulo entendeu. Ó, olha aqui, ó. Ei, eu estou falando de Saulo, gente. Pelo amor de Deus. Vinícius, inabalável. Eu estou falando de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um poliglota. Saulo era um cara que falava vários idiomas. O hebraico, o aramaico, o grego. Olha, falava tudo. Por quê? Ele foi formado aos pés de... que era a maior universidade da época. Só entrava em Gamaliel quem tinha o QI elevado. Gamaliel era mais do que Harvard hoje, mais do que Oxford hoje. Só chegava lá para entrar e ser ensinado por Gamaliel, o cara tinha que ter um QI acima da média. E ele foi criado ali, aos pés de Gamaliel. Abra um parênteses, só para você entender o peso de Gamaliel. Só para você entender isso. Quando Paulo foi na Grécia,
pregar no Areópago grego. Ali, eu já expliquei isso, ele vai encontrar filósofos como Parmênides, Heráclito, Sócrates, Aristóteles, Platão. E Paulo vai falar para esses caras. Esses caras não aceitam erro de português. Esses caras não aceitam que você faça uma conjunção verbal totalmente descabelada, desconjuntada, inexistente. Não. Eles querem ver em você o nível deles. E a Bíblia diz que os filósofos ficaram assim, ó. Quem é esse cara? Só para vocês entenderem. Fecho aspas e volto para Damasco. Jesus fala, Saulo, por que tu me persegues? Saulo está entendendo que essa voz é diferente de tudo que ele já havia visto. Não entenderam? Saulo está entendendo que a voz que está vindo, ele não conhecia, pastor Júlio. Ele não conhecia essa voz, mas essa voz era diferente de tudo que ele conhecia. Tanto que ele diz o seguinte, quem és, Senhor? Veja, ele faz um reconhecimento absoluto. Quem está falando comigo é superior a tudo que eu conheço. Caramba, pelo amor de Deus. Quem é, Senhor? Aleluia. Aí Jesus diz, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Aleluia, aleluia. E aí Saulo agora já se curva, reconhecendo a autoridade daquele que estava falando. E ele diz, o que eu tenho que fazer? Vai agora para uma rua chamada direita. E aguarde lá, que eu vou mandar alguém inexpressivo te visitar. O que a Bíblia diz? Deus pega as coisas pequenas para confundir as... Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Olha só que volta que eu dei. Só para dizer aquilo que eu falei. Que o homem, que Deus não vê o homem como o homem nos vê. Olha o rodeio que eu fiz. Olha só a volta que eu dei só para mostrar isso. Isso é didático. Quando Deus fala para Ananias, tu vai numa rua chamada direita e vai orar por Saulo, meu servo. Deus agora já chama Saulo de quê? De quê? De quê? Aí tem gente que gosta de ficar julgando as pessoas. Isso aí não é crente. Isso não é crente. Esse adolescente está usando roupa indecente. E aquilo outro. E manda usando roupa indecente. E aquilo outro. Ao invés de orar, usar de compaixão e misericórdia, está julgando. Enquanto você está julgando, Deus está dizendo, ela é minha serva. Ele é meu servo. Saulo, vai lá, Ananias. Vai orar pelo meu servo, Saulo. O que Ananias faz? Ananias poderia, não, senhor, claro que eu vou. Claro, eu vou e já vou chegar lá já marchando. E já vou profetizar. Eu vou dizer logo para ele, Saulo, Deus me trouxe aqui para profetizar sobre a tua vida, porque eu tenho uma palavra de Deus. Que nada, não foi só medo não. Não foi só medo. Ele discriminou. Não foi só medo não. Ananias está dizendo o seguinte, em outras palavras, por que ele? Por que esse cara? Esse cara perseguiu tanta gente, fez tanta gente, fez tanto mal a tanto crente. Foi ele que matou Estevão. E o senhor quer salvar ele agora? O senhor quer salvar esse cara que matou Estevão, mandou matar Estevão? Estava indo para Damasco para matar nossos irmãos. E o senhor quer salvar esse cara? Aí parece que eu vejo Deus dizendo, Ananias, cumpra a minha ordem, Ananias. Não se meta onde você não é chamado, porque esse homem vai fazer coisas que você jamais faria, Ananias. Eu dei essa volta toda.
Ainda nem entrei na mensagem. Eu dei essa volta inteira, só para mostrar a você que Deus não nos olha como o homem nos olha. Não se sinta abatido quando alguém se levanta contra você. Não se sinta abatido quando alguém te julga. Não se sinta abatido quando alguém te aponta. Não se sinta abatido quando alguém se sente melhor do que você. Não se sinta abatido. Não se sinta, porque, como diz aqui o pastor Marlon domingo, para Deus o que interessa não é o que as pessoas pensam a teu respeito. O que interessa é o que Ele sabe do que você é. Eu e você fomos feitos por um propósito. Repita-te comigo, eu e você fomos feitos por um propósito. É muito importante que isso fique claro na sua mente, Elis. É muito importante que isso fique claro na sua mente, Ana Meire. É muito importante, Marta, que isso fique claro na sua mente. Eu vim ao mundo porque Deus tem comigo Deus tem comigo Aí você acha que Deus não sabia que mesmo que Ele sabendo que você tem esse propósito, que você ia cometer erros? Tu acha que Deus não sabia disso? Tu acha, Yasmin, que Deus, minha norinha, que Deus é pego de surpresa? Tu acha que alguém aqui tem a capacidade de surpreender a Deus? Alguém aqui tem essa capacidade? Tem? Oh, gente. Ei, viemos no mundo com um propósito. Aí eu profetizo aqui dizendo o seguinte: ei, o propósito que Deus tem na sua vida é maior do que os seus erros. O propósito de Deus na sua vida é maior do que os seus problemas emocionais. O propósito de Deus na sua vida é maior do que as acusações que fazem contra a tua vida. Viva o propósito de Deus. Deus sabe exatamente por que Ele te trouxe ao mundo. Repita comigo, É importante que o teu emocional, é importante que o teu subconsciente ouça isso. Diga assim, eu não sou obra do acaso. Repita ainda, eu não vim ao mundo por mero acidente. Deus sabia exatamente. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha que coisa poderosa, Leodor. Jeremias, capítulo 5, diz assim, ó. Antes mesmo de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, eu, o Senhor, já te conhecia. Não, com uma dessa eu vou tirar eu vou pro gabinete, chega, eu não quero falar mais nada. Gente, pelo amor de Deus, olha aqui. Antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, eu, Senhor, já te conhecia. O que ele está dizendo? Eu já tinha um propósito para você. Antes da tua mãe conhecer o teu pai, eu já sabia quem era você. Eu sabia que você ia ao mundo, ia tropeçar, ia fazer um monte de coisa que não ia me agradar. Mas o meu propósito é maior do que isso, rapaz. Eu tô... Ai, que vontade de voar. E eu falei, ainda não entrei no conselho. Eu estou só explicando. Ainda sobre Salomão. Eu estou explicando. E nessa explicação estou falando sobre propósito. Ou você acha que Deus não sabia que Davi ia errar? Só que o propósito era maior. Davi foi quem resgatou Marlon. Guarde isso. Davi foi quem resgatou a honra de Israel. Foi Davi. Foi Davi. Por quê? Porque o que representava a presença de Deus em Israel? A Arca da Aliança. E onde estava a Arca da Aliança? Estava onde? Nos filisteus, na casa de Dagom.
Obed-edom ficou rico depois. A arca estava na casa de Dagon, imagine. Dagon, idolatria. A arca dentro do templo de Dagon. Davi disse: a glória de Deus tem que ser retomada. Olha Davi, Mauricéia, olha Davi. Israel está carente da glória de Deus. A gente canta e não tem efeito, não tem graça. A gente toca e não tem graça. A gente prega e não tem graça. Por quê? Porque está faltando a glória. Está faltando a glória. A música pode ser bonita, mas tem que ter glória. Os músicos podem ser bons, mas tem que ter glória. A palavra pode ser boa, mas tem que ter glória. Então está faltando a glória. E o que tem que fazer? Vou buscar a glória novamente. Vou enfrentar os filisteus. Vou enfrentar os filisteus. E ele foi lá e enfrentou os filisteus. Naquela mesma noite, o que aconteceu naquela mesma noite? Botaram a arca da aliança na frente de Dagon, coitado de Dagon. A primeira coisa que aconteceu com Dagon foi, arrancaram a cabeça. Dagon perdeu a cabeça. Depois, como se não tivesse bastado, os sacerdotes de Dagon, quando viram aquilo, o nosso Deus está sem cabeça. Vai ficar só sem cabeça não, ele vai ficar sem braço também. Ele vai ficar sem braço e sem o peitoral. O tronco vai cair também. Quando ele sai, quando ele volta, os braços, sabe por que botaram a arca na frente dele? Os braços e o peitoral, só ficou daqui para baixo. Aí os caras, quando viram aquilo, ficaram apavorados. Ai, Dagon, o que houve, Dagon? O que houve, Dagon? Ah, é? Você vai ficar clamando por Dagon? Então eu vou colocar uma doença em vocês. Todos os sacerdotes ficaram com o quê? Hemorroidas. Ai, 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 ai. Leva esse negócio daqui. Aí Davi vai, pega a arca e leva. Vambora. 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 A glória de Deus está voltando para Israel. Vambora. Vambora. Aí o tempo passou. Não dá para conseguir chegar. Não vai dar. Estamos cansados. Onde a gente pode deixar um pouquinho a arca para descansar? Ninguém se levantou. Ah, tem um cara aí chamado o quê? Obed-edom. Obed-edom. Obed, sim, a arca pode ficar um tempo na sua casa? Pode ficar, Obed-edom. É uma honra. Coloca na minha casa. Repita comigo, Obed-edom. Até aquele momento, era um homem comum do povo. Repita ainda. Depois que a glória chegou em sua casa, tudo mudou. Quanto tempo precisou? Quanto tempo precisou? Quanto tempo precisou? Quanto tempo precisou? Tem gente que precisa 10 anos para ter uma mudança estrutural de vida. Tem gente que precisa de 5 anos, 15 anos, faz o curso superior e faz um monte de coisa para ter uma mudança estrutural. Obed-edom precisa de quanto tempo? Quanto tempo? Olha a cola, aqui a cola, aqui a cola. Agora a cola. Quanto tempo? 3 meses. 3 meses, a Bíblia diz que a vida de Obed-edom mudou completamente. Obed-edom ficou um cara rico, muito rico, porque permitiu que a glória de Deus entrasse na casa dele. E agora, Davi, não vou nem falar daquele momento que a arca ia cair. Não vou nem falar sobre esse momento, porque a intenção era boa. A intenção era boa, mas vamos chegar, senão eu não consigo. Vamos chegar. Aí a arca chegou aonde? Depois de Obed-edom, a arca chegou aonde? Em Jerusalém. Repita, a arca chegou em Jerusalém. Não, por favor, fale com mais entusiasmo. A arca chegou em Jerusalém. Filho da missionária, repita também junto com a gente, que é a namorada do... Gessildo.
Repitam todos, vamos lá, repitam todos. A arca chegou. Em Jerusalém. Ei, 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 ei. A glória de Deus voltou. Como é que eu vou voltar? Assim, ó, aqui, ó. Não posso. Não posso. A glória de Deus retornou para Israel. Eu tenho que voltar dançando, mas você é rei. Eu tenho que voltar dançando, mas você tem que prestar atos solenes, você é rei. Não, 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 não. Eu tenho que voltar dançando, eu tenho que cantar, eu tenho que bailar, porque a glória de Deus está voltando. Não, você é rei, o rei não faz isso. Ei! Melhor do que ser rei é ser adorador. Eu sou adorador. E aí Davi veio dançando, Davi veio dançando, veio dançando, e não estava nem preocupado com a sua coroa, não estava preocupado com o cetro, não estava preocupado com as suas vestes reais, e aí foi. O importante é que o Davi adorador estava se manifestando, ele estava adorando. Por que ele estava adorando? Porque não existe, ele estava dizendo, não existe reinado, não existe riqueza, não existe música boa, não existe músicos bons, não existe boa palavra, se não tiver a glória. Tem que ter a glória tem que estar aqui, e a glória é a presença dele. A arca da aliança voltou. Você pode dizer para duas pessoas assim, olha, ainda que você tenha problema, repita, ainda que você tenha problema, não jogue fora a glória. Sabe o que é a glória? É a presença de Deus. A glória é a presença de Deus. A glória. Não seja Adão, seja Davi. Quando errar, quando pecar, não fuja de Deus. Fuja para Deus. Fuja para Deus. Porque Deus te conhece. E a Bíblia diz no Salmo de número 139, Deus conhece a nossa estrutura. Ninguém nos conhece mais do que Deus. Ninguém nos conhece mais do que Deus. Não, mas eu conheço meu corpo. Eu sei exatamente quando eu estou bem, quando eu não estou bem. Você não se conhece mais do que Deus. Quem te conhece por fora, mas principalmente por dentro, é quem te criou. Bem, depois desse rodeio todo que eu fiz, vamos entrar na mensagem. Depois desse rodeio todo que eu fiz, agora sim vou entrar na mensagem. 11 de Provérbios, versículo 14. Vamos lá, Carolzinha, vamos lá. Leia, por favor, depois do ponto e vírgula. Mas na multidão de conselheiros há. Ou posso dizer também, mas na multidão de conselhos há segurança. Já viram isso aqui, ó? Conselho, se fosse bom, não se dava. Se vendia. Já ouviram isso? Já ouviram? Já ouviram, Bira? Já ouviu, Bira? Já ouviu, Tainara? As pessoas falam isso, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas existe também um outro provérbio dos antigos que é maravilhoso. Minha mãezinha dizia, quem não ouve conselhos, ouve coitados.
Salmo de número 1, ele é muito definidor. Quando ele diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda. Bem-aventurado o varão que não anda. Mais uma vez, bem-aventurado o varão que não anda. Nem se assenta na roda dos. Nem se detém no caminho dos. Antes tem o seu prazer. E na sua lei. Pois será como árvore. Junto a ribeiros. A qual dá o seu fruto. E cujas folhas. Porque tudo que fizeres. Tudo que fizeres. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão na lei do justo, nem na congregação do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Por isso que você não pode ouvir o conselho do ímpio, porque o conselho do ímpio perece. E o conselho do justo permanece. Vale a pena o conselho. Eu quero dar um conselho essa noite. Vamos ofertar ao Senhor. Quero dar um conselho para você que não é dizimista. Passa a ser dizimista, hein? Abençoe você na tua casa. Muita paz e prosperidade. Não se intimide com o que as pessoas acham, pense a teu respeito. O que vale é o que está lá em Jeremias 29:11. Bem sei eu os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para Deus o que interessa é o que Ele pensa de nós.